Glória a Deus. Cumprimento também meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui, para falar um pouco de Jesus, tá? Tá ali meu amigo, meu companheiro do dia a dia, meu pastor Carlos. Jesus continue abençoando o Senhor. Te amo no amor de Cristo, tá? Tá ali a esposa dele também, a missionária, também te amo no amor de Cristo. Estamos aí juntos até o final, não é verdade? Eu sou grato a Deus por Ele ter me dado mais uma oportunidade de estar na sua presença. Que não é todos que se afastam e têm esse privilégio de voltar, mas pela misericórdia de Deus, Ele me deu essa oportunidade. E já tenho 2 anos aí, pela misericórdia de Deus aí, na presença de Deus, fazendo a obra, marchando na terra, fazendo aquilo que o Senhor, Ele colocou em meu coração, que muitas das vezes a gente acha que é de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que Ele dá a cada um conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Eu quero deixar aqui também uma mensagem que Jesus Ele colocou ao meu coração, tá? Que se encontra no livro de João, capítulo 5, do versículo 39. Essa igreja um dia ela vai ficar vazia, ela vai ficar deserta. Um dia alguém vai chegar procurando o bispo, a bispa, e não vai achar. Tem um hino muito bonito que diz assim, ó: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê os irmãos? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: esse povo foi embora pra Sião. Um dia alguém vai me procurar e vai te procurar, mas não vai achar. A Bíblia fala que Deus ele chama Jeremias e pergunta a Jeremias o que é que ele via. E Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeiro. Ele disse: disseste bem, porque eu venho para cumprir com as minhas palavras. O Deus que me prometeu e te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vale a pena sofrer. Um dia as pessoas que criticavam você vai nos procurar e vai dizer: ele já foi, ela também foi arrebatado, ele também foi arrebatado. Aquele que olha para mim, para você e fala: esse aí não vai para o céu coisa nenhuma. No dia do arrebatamento vai procurar e não vai achar, porque a promessa ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Eu não sei pregar outra coisa, eu não sei salvação, igreja. Eu não sei pregar chave de carro, eu não sei pregar prosperidade, eu não sei pregar portas abertas. Eu tenho que pregar aquilo ao qual o Senhor, Ele me chamou para que eu pregasse. O livro, no João 5, 39, que diz assim: examinais as Escrituras, porque vos cuida ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, porque vos cuida ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu costumo dizer que eu não tinha alegria antes de conhecer Jesus. Hoje a maior riqueza que eu carrego, que eu possuo hoje, é a minha salvação, porque tudo que eu li, tudo que eu aprendi aqui dentro, eu tenho uma plena certeza e a convicção que essas palavras aqui, elas são fiel.
O mundo pode mentir, a oliveira ela pode negar o seu fruto, pode desaparecer as vagas do curral, né? Mas essas palavras aqui, elas são fiéis. Agora o que me chama a atenção é que Jesus ele se faz carne, habita entre nós. E se você pegar em Mateus, do capítulo 5, você vai ver que Jesus, após sair do deserto, Jesus ele inicia o seu ministério. E diz a Bíblia que quando Jesus ele sai do deserto, que o anjo serve a Jesus, porque Jesus ele teve fome e sede, Jesus ele inicia o seu ministério e ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E se você for ver Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, Jesus ele começa a ensinar. Jesus ele começa a ensinar as bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Bem-aventurado aqueles que sofrem por amor da palavra, porque serão chamados filhos de Deus. E o mais interessante é que Jesus ali agora ele começa a ensinar. Agora o que mais me chama a atenção é que ora Jesus pregava e ora Jesus ele ensinava. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 5, você observa que a Bíblia fala que uma grande multidão ela se aproxima de Jesus. E aí a Bíblia fala que Jesus ele sobe ao monte e se aproxima de Jesus os 12 discípulos. E ali agora Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. Jesus começa a dizer: vós sois o sal da terra. Se o sal estiver insípido, com que há de sagar? Para nada presta, a não ser para ser lançado na terra e ser pisado pelo fogo. Vós sois as luzes do mundo. Não se acende, não se esconde uma cidade edificada sobre a penha. Nem se acende o candeeiro e coloca debaixo da cama, mas antes coloca no velador para que dê luz a todos. E o que mais me chama a atenção nessa palavra é que Jesus agora, João ele relata o que Jesus disse. Jesus ele chama eu e você para que viemos examinar as escrituras sagradas, porque vos cuida ter nela a vida eterna, e é dela que Jesus testifica. Eu costumo sempre dizer uma palavra que Billy Graham disse. Billy Graham chegou a dizer que a igreja não nos tornava salvo. E tem muitas pessoas que estão enganadas. Tem muitas pessoas que acham que pelo fato de estar na igreja é sinal de que está salvo. Mas a Bíblia ela me dá um respaldo e te dá um respaldo que a única forma aonde nós vamos encontrar salvação é dentro das Escrituras. Examinai, pois, as Escrituras, porque vos cuida ter nela a vida eterna, e é dela que de mim testifica. Eu costumo dizer que lá naquele grande dia não vai ter peixada como aqui na terra. Aqui na terra o homem dá um jeito. O homem diz: fica tranquilo que eu conheço um homem lá, eu vou falar com ele, você está empregado. Não, fique tranquilo que eu conheço o médico, eu vou falar com ele, ele vai te atender, ele vai dar um jeito. Lá no céu não, querido. Lá no céu quem vai nos julgar e quem vai te julgar é a palavra. Por isso que Jesus ele me alerta e te alerta, para que viemos examinar as Escrituras Sagradas, porque vos cuida ter nela a vida eterna. É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. A palavra de Deus ela é um combustível para que nós prossigamos na caminhada. É a palavra de Deus que nos anima a perseverar em meio ao vale, em meio à tribulação. É por isso que você vê no dia de hoje as coisas indo de mal a pior. Existe ministério que já não se prega mais a Bíblia. Estão trocando os louvores pela palavra de Deus. O povo está trazendo muitas coisas e estão esquecendo as Escrituras Sagradas. Enquanto a Bíblia fala que sem profecia a nação ela se corrompe. Eu estava ouvindo uma reportagem que a justiça decretou que a Universal ela vai ter que devolver R$205 mil por tentar vender
sagrada. A Bíblia fala que no final dos dias, os falsos profetas, se fosse possível, até o escolhido ele enganaria. E quantas pessoas hoje não estão sendo enganadas por não examinar as Escrituras sagradas? A Bíblia vai dizer lá em Atos 16:11 que quando Paulo chegou em Tessalônica, Paulo debatia com eles acerca das Escrituras na sinagoga. E depois a Bíblia fala que Paulo desce para Bereia. E diz a Bíblia que os bereanos meditavam nas Escrituras todos os dias para ver que aquilo que estava pregando estava de acordo com a palavra. E tem pessoas que já não dão mais crédito à palavra. As pessoas já têm trazido costume fora da palavra. E Deus ele só tem compromisso com a palavra. Se eu e você estivermos na palavra, a palavra ela tem que se cumprir na minha vida e na tua vida, porque Deus ele veio para cumprir a palavra. Foi a palavra que me libertou e te libertou. Foi a palavra que me transformou. É a palavra que liberta o drogado. É a palavra que liberta o homossexual. É a palavra que transforma. É a palavra que liberta. E eu vejo muitas pessoas cego, como diz o ditado, cego correndo em tiroteio. Tem pessoas que sabem estar dentro da igreja, mas não sabem para onde está indo. Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão andando na escuridão, estão andando nas trevas. Pessoas materialistas dentro da igreja. Mas por que isso? Porque ainda não leu o que Jesus disse em Mateus 6, do versículo 25 diante. Agora olha que interessante o que Jesus ele disse para mim e para você em Mateus 6. Olha aqui. Que pancada Jesus ele nos dá aqui, ó. Mateus 6, 31. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessita de todas essas coisas. Mas buscais primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas não é isso que nós vemos no dia de hoje. Jesus ele chama eu e você para ir na contramão do gentio. Que era o gentio nos tempos de Jesus? Era aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Era aquele povo que não tinha fazido a circuncisão. Era aquele povo que era isolado. E quem é o gentio no dia de hoje? O gentio no dia de hoje é aquelas pessoas que não estão nem aí para a igreja, que não estão nem aí para a palavra de Deus, que muitas das vezes eu e você dá um folheto, ele amassa e joga fora. Olha o estado que está as igrejas de nosso Pai. Mas se você for na praça, se você for numa pizzaria, se você for no shopping, na lanchonete, nos paredão, está abarrotado de gente. Aí eu te pergunto, você acha que Deus ele vai passar a mão na cabeça desse povo que tem a oportunidade de se render, mas não quer? Sabe por que ele não quer? É porque a Bíblia fala que Jesus ele veio para o mundo, mas o mundo não recebeu. Sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus vai reprovar as obras dele. Então muitas pessoas não vêm para a presença porque sabem que as práticas dele vai ser reprovada. E só vai para o céu aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não pensa você porque prega bonito, porque canta bonito, porque se veste bonito é sinal de salvação, não. Só vai ser salvo quem está na palavra. É a Bíblia que diz: examinai, pois, as Escrituras sagradas, porque vos cuida ter nela a vida eterna, e é dela que de mim testifica. Agora imagine eu
estiver de mal com o seu cônjuge, a sua oração ela é impedida? Não leste o que está escrito nas Escrituras, que quando tu fores ofertar e perceber que o irmão tem alguma coisa contra ti, larga a tua oferta lá, reconcilia primeiro com o teu irmão, depois você volta e oferta? E como é que vamos nos salvar? Como é que vamos ter esperança se nós estamos desprezando a palavra? Como é que vamos se dar de bem se nós estamos desprezando a palavra? E quem é a palavra, João? Jesus. Aí agora Deus ele chama Josué 1:8: esforça-te e tem bom ânimo. Medita no livro da lei dia e noite, não aparta ele da tua boca, para fazer cumprir tudo conforme nele está escrito, porque esta palavra ela prosperará o teu caminho e te conduzirá bem. Aí agora Jesus ele chama eu e você, primeiro, Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta na roda dos zombadores, mas antes tem a sua lei, seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E quantas pessoas, querido, hoje tem o WhatsApp, tem essas redes sociais aí, e fica compartilhando chocarrice, é no Kiki, é no KKK, achando que para ele poder participar ele precisa estar lá. Satanás ele tem cegado muitos dentro do nosso meio, mas é necessário que se levante um que ainda ame a palavra. O que seria de mim e de você se não fosse a palavra? Você já se parou para se perguntar o que seria de mim e de você se não fosse a palavra? Você sabe o que foi que Martinho Lutero teve que passar, João Ferreira de Almeida teve que passar, para que hoje a gente tivesse a palavra? E muitos ainda ousam desprezar a palavra. Pedro foi preso por causa da palavra. João ele foi lançado à ilha de Patmos por causa da palavra. Paulo foi perseguido por causa da palavra. Jesus ele foi perseguido por causa da palavra. E como é que nós desprezamos a palavra? Se é a palavra que faz viver, é a palavra que faz morrer. A palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é apta para fazer a separação entre a alma e o espírito. Só a palavra faz isso, querido. Eu lembro que meu filho Calvito, que tem 15 anos, mas quando ele era novo, o médico ele olhou para minha cara e disse que não tinha cura, que meu filho ia ter que morrer com aquele buraco no coração. Mas um dia me falaram da palavra, e eu criei na palavra, e meu filho está curado. A nossa fé ela só pode ser exercida através da palavra. Então saia daqui nesta noite, querido. Se você quer ser bem sucedido na presença de Deus, se você quer ver Deus ele falar com você, se você quer ver Deus ele te alertar do perigo que vem em sua direção, esteja na palavra. Porque Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra. A palavra ela não pode ser desprezada. A palavra você tem que comer ela, você tem que examinar ela dia e noite. Invista na palavra. Compre uma Bíblia de estudo, compre livros acerca da palavra, invista na harpa cristã. Vale a pena investir no conhecimento da palavra, para que sua mente ela venha se abrir, para que você passe a interpretar a palavra, a fim de que ninguém te engane. Porque, querido, a coisa é mais séria do que você, do que nós
possamos imaginar. Agora, eu fico triste quando eu me deparo com este versículo, bispo, bispa, meu pastor, missionário, e vocês que são diaconisa, presbítero. Olha que o próprio Jesus, ele disse, Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas o que me deixa triste e trêmulo é o versículo 14: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontre. Aqui não está dizendo que poucos são que entram por ela. Aqui está dizendo que tem muitos que estão em nosso meio, mas ainda não encontrou o caminho da vida. Tem muitos que se vestem como crente, mas está perdido. Por quê? Porque desprezou a palavra. É a palavra que é a bússola do crente. Eu sirvi o exército, passei 10 anos, e no acampamento me deram uma bússola, eu e meu grupamento. Aqui não, porque aqui é tranquilo. Mas se você for fazer um teste no Amazonas, onde leou aquelas cobras, e você dá um descuido com a bússola e você cair numa trilha errada, já foi. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estão morrendo e estão acordando no inferno, e está se perguntando o porquê. Porque desprezou a palavra. Oséias 4,6: meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Assim como tu desprezaste a palavra, eu também te desprezarei e esquecerei dos teus filhos. Não é o Rogério que está dizendo, é a palavra. Então que viemos sair daqui nesta noite dando mais valor à palavra. Ser salvo não é isso que muitos estão pregando. Não é pegar um timbal, não é passar a noite toda batendo timbal, pulando, falando em línguas, achando que está no centro da vontade de Deus. Aí eu costumo dizer o que Silas Malafaia diz: as pessoas acham que muitas das vezes por Deus ele manifestar a sua glória no meio da igreja significa que Deus está aprovando a nossa conduta. O lugar onde Deus mais operou sinais de prodígio e maravilha foi no deserto. Mas todas aquelas pessoas que viram e permaneceram e usufruíram do milagre não entraram na cidade prometida. Só Josué e Caleb. O resto morreu tudo, porque Deus ele não se agrada de crente murmurador. Agora, onde é que eu aprendo isso? Na palavra. Ah, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos sinais de prodígio e maravilha. E Deus, a Bíblia fala que Jesus vai dizer: apartai de mim, vós que pratica a iniquidade. Aonde é que fala isso? Na palavra. E quantos crentes morando em casa, não paga água, não paga luz, compra, não paga, mentiroso, caroteiro, todo errado. Como é que vai ser salvo se fugiu da palavra? Se a Bíblia fala que lá não vai entrar coisa nenhuma que contamine. E tem muitas pessoas que acham que pelo fato de prosperar, de ter um carro na porta, um carro do ano, ter 2, 3 casas, pelo fato de estar em uma boa faculdade, de se formar em um médico e engenheiro, muitas das vezes tem um compromisso só de ir com o culto, mas não tem compromisso com a palavra. Aí se enquadra lá em Laodiceia. Os crentes de Laodiceia se sentiam tal pelas riquezas, mas Jesus estava do lado de fora. E isso não é diferente na minha e na sua vida. Que você guarde, que viemos guardar esta palavra na tábua do nosso coração. João 5,39. Eu guardo isso desde a minha mocidade. Foi um dos primeiros versículos que eu guardei. Examinai, pois, as Escrituras, porque vos cuida ter dela a vida eterna, e é dela que de mim
testifica. Que Deus em Cristo continue abençoando. Agora de coração, igreja, ó, Jesus está voltando. E lá não vai ter fechada não. Ah, o bispo tem moral por Deus, não. Lá vai ser eu, você, a palavra e o juiz. Que Deus em Cristo continue abençoando. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Bispo, eu cumprimento a amada igreja do Patinho. Todo dia, Jesus sabe, foi Deus que botou esse homem no meu caminho.